Quem diria, rapaziada, o craque Neto defendendo o Flamengo após o empate de 1 a 1 no Maracanã, o Flamengo brigando pela liderança, parece que eles estão fazendo de tudo para que o Flamengo seja alcançado principalmente pelo Palmeiras. E o Palmeiras mais uma vez tropeçou e não aproveitou o também tropeço do Flamengo. Vamos ver aqui a reação do craque Neto após o Flamengo empatar com um gol de pênalti do Grêmio ridículo, ridículo, sem intenção nenhuma de botar a mão na bola. Não tinha nem jogador do Grêmio na área, o cara só chutou para dentro da área de qualquer jeito, sozinho, não tinha nenhum jogador do Grêmio, bateu na mão do Ayrton Lucas e foi marcado o pênalti. Mas veja vocês, tirem suas próprias conclusões e bora ver a reação do Neto. Tô aqui, Neto, na zona mista do Flamengo, esperando aqui alguns jogadores passarem. Já perguntei aqui pro assessor do Flamengo quem vem, ele disse que ainda tá negociando, mas a gente espera o Arrascaeta, né, que fez o gol dessa partida de hoje pelo lado do Flamengo, passar aqui para falar com a gente. Gabi, qual a ideia em relação do que você viu em relação ao Flamengo, desse empate, e tá todo mundo esperando o Arrascaeta, que me parece o artilheiro do campeonato, se eu não estiver errado? Não, o Caio. Não? É o Caio Jorge. 15 gols do Caio Jorge. A Não, Arrascaeta a tem torcida 12. esperava. Pode falar. Isso, mas a torcida do Flamengo esperava um pouco mais, viu, craque Neto? A gente percebeu a torcida bem irritada com esse empate, muito por conta também do último jogo contra o Vitória. O Flamengo goleou aqui no Maracanã 8 a 0, então a torcida esperava um Flamengo vencendo aqui hoje para se isolar ainda mais na liderança do campeonato. Isso não aconteceu, a torcida ficou um pouco irritada com esse empate aqui no a torcida ficou um pouco irritada com esse empate aqui no Maracanã, para ser bem sincera, mesmo com o Flamengo seguindo na liderança aí do Campeonato Brasileiro e não podendo mais ser alcançado nessa rodada. Tá bom, Gabi, você volta já aí e já liga pro Rodrigo aí. Já liga pro Rodrigo, eu pedi você em casamento, você vem pra São Paulo pra trabalhar nos donos da bola aqui. Pode deixar, Neto, pode deixar. Aí o Flávio também tá lá, mas a gente já vai também pra Santos, pra Vila Belmiro, lá na Baixada Santista. O Flamengo, eu vou chamar a atenção para um ponto. O Jorginho não jogou. E quando o Jorginho não joga no Flamengo, é parecido com o Arrascaeta. Jorginho e Arrascaeta, mesmo com o Flamengo tendo um monte de craque, muito investimento, são dois jogadores que fazem falta na equipe do Flamengo. Resultado para o Flamengo, é líder do campeonato, mas horrível. Pelo time do Flamengo, pelo investimento, cerca de 65 mil torcedores, resultado horrível para o time do Flamengo. Qual a ideia do jogo do Santos, que empata em casa de 9 pontos, ganha 1, dá 3... Ir para a seleção brasileira. E agora, essa semana, você foi convocado para a seleção brasileira. Queria que você falasse um pouquinho como é que você recebeu essa notícia da convocação, como é que você está se sentindo também para representar a seleção brasileira na próxima data FIFA. Obrigada. Estou me sentindo muito bem, com uma boa expectativa. Recebi essa notícia em casa, estava tranquilo, aí descansando, pensando nesse jogo contra o Grêmio. E fui surpreendido. Mas fico muito feliz em ir pelo Flamengo para buscar também esse objetivo e mais objetivos também dentro do clube. E fico feliz de ter conquistado esse momento e espero agora aproveitar e desfrutar e tentar dar o melhor de mim. No jogo, Samuel, faltou tranquilidade ao Flamengo ou você atribui mérito ao Grêmio, tanto na parte de evitar o segundo gol do Flamengo, até buscar também o resultado? Faltou um pouquinho para vocês ou sobrou para eles? Como é que você avalia esse empate em 1 a 1? Não, é um empate amargo para a gente que buscou todo momento a vitória. Eles se colocaram atrás a defender todo o jogo. E futebol tem essas coisas, acontece. E agora toca trabalhar aí todo o time, toda a equipe para voltar no próximo jogo contra o Juventude bem forte para buscar a vitória. O Boto esteve por aqui até falando da questão da arbitragem, mas ele não se ateve nem à questão do pênalti em si, mas sim ao jogo mais travado que ele achou, questões de faltas também, marcação, pressão de vocês. O que você está sentindo assim da arbitragem no geral, até porque você veio da Europa, enfim, lá tem muita pressão, etc. Não, na verdade, acho que aqui até agora dos 9 jogos que eu joguei, eu achei a arbitragem que foi bem regular e teve critérios justos. Hoje eu achei que o critério dele foi diferente em momentos do jogo, apitar pelo seguro, vou dar essa falta porque para não prejudicar, sabe? Mas não é, você tem que deixar o jogo rolar. E futebol é assim, é contato, chegar forte, a gente não pode tirar o pé, mas fazer o quê? Cada um
tem o seu critério e sua forma de apitar. Entendo que errar é humano e tudo mais, só que no decorrer de 90 minutos você apitar uma faltinha aqui, picar ali, parar aqui é complicado, né? O time vai esfriando o jogo pro outro time e não é isso que a gente não gosta, né? Não é, o futebol tem que jogar, correr, deixar o jogo rolar e é isso. A última curiosidade aqui. Craque Neto, Samuel Lino falando aqui com a gente na zona mista do Flamengo, ele que foi convocado para a seleção brasileira e agora falando um pouquinho mais sobre essa convocação. Como foi esse processo também da relação sua com o treinador, que está te colocando para jogar com sequência agora e também agora você vai tirar essa... Na verdade, o Felipe me parabenizou, a gente não teve nenhuma conversa. Que a gente conversou mesmo foi mais sobre o jogo e bom, é isso que eu tenho para te dizer. Quando eu te respondi, ele falou uma coisa, a gente pensa outra por objetivos pessoais e metas. E aconteceu e, bom, fico feliz. Valeu. Até amanhã. Obrigada. Esse Samuel Lino aqui na zona mista do Flamengo, Craque Neto. Garotinho. Olha então, agora com o Flamengo. Volta. Vamos lá, eu já voltei. O Flamengo firme e forte ali. Qual a ideia do Flamengo em relação ao Marília Ruiz? O Flamengo que tá arrebentando, né? Tá com 46 pontos, se eu não estiver errado, ou 47. 47 pontos com esse empate. Algum time possa pegar o Flamengo, o empate é ruim? Vamos lá. Eu acho que a gente começou a semana, Neto, com o impacto dos 8-0, que no mesmo dia em que o Palmeiras goleou, segunda-feira, o Sport, na sequência o Flamengo, de forma impiedosa, fez 8 no Vitória, até caiu o Carille por causa disso. O Flamengo tem um elenco melhor do Brasil. Nesse momento, acho que tem o melhor técnico brasileiro em atividade. Acho que o Felipe Luiz faz um grande trabalho. Mas hoje o Flamengo foi um time que não conseguiu sair das cordas ou do ferrolho armado pelo Mano Menezes. É verdade também que o Thiago Volpi fez defesas muito importantes, além do gol do empate, né? Ele que bate o pênalti do Grêmio. Mas é um Flamengo que hoje, sem o Jorginho, como disse o Theo José, é um time com menos criatividade. Talvez tenha gastado muito no começo da semana, ou talvez tenha entrado em campo 70 mil pessoas no Maracanã, entre pagantes e não pagantes, achando que em algum momento ia abrir o placar. E abriu o placar de novo com o Arrascaeta, que faz a melhor temporada em muitos anos no Flamengo. A essa altura do ano, em outras temporadas, era um jogador com muitas dificuldades físicas. De novo, o Arrascaeta abre o placar, mas o Flamengo parece ter se acomodado. Como demorou para abrir o placar, o Flamengo parece ter se acomodado no 1-0, achando que conseguiria carregar essa vantagem até o final. E aí, num lance fortuito mesmo, porque o Grêmio tinha levado 0 perigo ao gol do Rossi, num lance fortuito, a bola bate na mão, um cruzamento da direita, bate na mão do Ayrton Lucas, e o Thiago Volpi empata o jogo. Um resultado muito surpreendente para o Grêmio, que vem de resultados muito ruins, um Mano Menezes que faz um trabalho muito ruim no Grêmio, contra um Flamengo que parecia, né, que ia atropelar de novo em casa. O Grêmio não foi o que aconteceu, porque futebol é assim. E hoje esse empate mantém o Flamengo, não importa o que aconteça, na liderança do Campeonato Brasileiro, mas é um Flamengo que vai ter que agora olhar para os meios de semana em que a gente teria jogos de Copa do Brasil, pensando em Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo tem um caminho muito aberto para a final da Libertadores. A chave do Flamengo, o lado do Flamengo, que tem agora o Estudiantes e depois o Vélez ou o Racing, é um lado da chave menos pesado do que dos brasileiros Palmeiras e São Paulo, mas é um Flamengo que vai ter que disputar as duas competições, sabendo que tem no cangote tanto o Cruzeiro como o Palmeiras. O que você pensa do Flamengo que empata o jogo, né? E é um time que dificilmente a gente não coloca como um grande favorito para ganhar o título, mas perde 2 pontos em casa, né? Perde 2 pontos em casa e pela primeira vez nos últimos dias a gente vê o Palmeiras com a possibilidade de fazer o papel dele e ultrapassar o Flamengo, né? O Flamengo deixou 2 pontos preciosíssimos aí para trás. Com essa vitória de momento do Palmeiras, o Palmeiras está pulando para 45 pontos, não é isso? Está indo em 45, ou seja, ele fica 2 do Flamengo com um jogo a menos em relação ao Flamengo. E lembrando, ainda há o duelo direto entre os dois, 29ª rodada no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Netão, sinceramente, para mim é Flamengo e Palmeiras até o final. Eu não tiro o Cruzeiro não, daquilo que o Cruzeiro está fazendo, assim. Eu acho que o Cruzeiro, Neto, vem jogando bem. Eu acho assim, Eu não gostei do Cruzeiro no primeiro tempo ontem, sério mesmo. Tudo bem, mas em termos de pontuação, o Cruzeiro está dentro. É isso que eu analiso. Mas... Carregamos no peito a tradição de craques e copas. É isso que eu analiso. Mas em termos de pontuação... Pontuação está na briga, e não dá pra gente descartar, óbvio, né? Eu seria maluco se eu falasse que não. O Cruzeiro hoje tem 44 pontos e tem uma
um aproveitamento aqui de quase campeão brasileiro, né? Ô, Theo, qual a ideia do Flamengo? Empata com o Grêmio, e a ideia do Grêmio em relação ao brasileiro, o Grêmio que também tá mal pra caramba, aí perigando mais o rebaixamento. Eu também eu vejo o Grêmio exatamente fugindo do rebaixamento. Eu não vejo o Grêmio lutando pelas 4 vagas da Libertadores. Pode até entrar na Libertadores, pode até crescer. A gente está vendo aí da 6ª colocação para baixo um campeonato muito equilibrado. Eu acho que nesse jogo, acho que o Flamengo perdeu 2 pontos. Por quê? Porque o Flamengo, para mim, é o favorito a Libertadores da América. Para mim também. Eu vejo que ele vai passar e vai chegar na final e, de repente, vai cruzar com São Paulo, vai cruzar com o Palmeiras, não sei. Agora é Palmeiras e River, né? Pois é, agora... Ou o River. O River, eu vi o último jogo do River, não tá jogando essa bola, mas é River. É River, tem camisa, tem um treinador que conhece os caminhos da Libertadores também, então pode ser que chegue o River. Então o Flamengo tem que ter uma gordura no Campeonato Brasileiro para ir mais tranquilo para a Libertadores. Eu não concordo com o que disse o Renato agora há pouco. A cada 3 dias eu tenho um jogo, isso desgasta muito, não sei o quê. Em qualquer campeonato do mundo, quando você tem um time bom, você vai ter jogo a cada 3 dias. Você só não tem o campeonato estadual, mas depois que a bola rola, é a cada 3 dias. Ou é o campeonato nacional, ou são as Copas, ou então é a Liga dos Campeões. Nesse sentido, sair da Copa do Brasil pro Flamengo e pro Palmeiras... Pode ter sido uma boa. Agora, e outra coisa, a intensidade lá fora é uma. Esse jogo de hoje, Fluminense e Santos, para mim isso foi treino. Então, mas para mim isso não foi um jogo de Campeonato Brasileiro. Não, foi treino. Deu sono. Deu sono o jogo do Santos com o Fluminense. Mas é porque eles não estavam cansados. Gente, isso é jogador profissional, né? Isso é jogador profissional. Tá cansado, então, se os caras estão cansados a cada 2 jogos, para mim tem um problema aí. Eu acho, Theo, que você tem toda a razão. O Renato, até a gente fez outro dia lá, num outro CNPJ, uma edição de o bingo do Renato Gaúcho. Toda a coletiva ele fala, a gente joga a cada 3 jogos, o Fluminense está em 3 competições. É o Mundial. Estamos no Mundial, não tivemos nenhum dia de férias, a gente fez um bingo das frases que o Renato fala em toda a coletiva. Na coletiva de hoje, me parece também, o Renato tem nesse momento não vou dizer que é uma briga, mas ele tem uma areia numa relação com alguns setoristas do Fluminense por conta das escalações do Campeonato Brasileiro. O Renato tem, desde que ele chegou em abril no Fluminense até agora, 73% de aproveitamento em mata-matas e 53% no Campeonato Brasileiro. Claramente, ele já fez isso outras vezes no Grêmio de forma explícita, que é priorizar as Copas e carregar o brasileiro. Ele está fazendo isso no Fluminense sem falar. Ajuda o Renato o fato dos reforços estarem chegando agora. Então, ele estava respondendo, agora a gente ouviu a coletiva, sobre por que ele não escalou time titular contra o Santos. Aí ele falou, não, porque eu revezei, porque no meio da semana eu tive que jogar Copa do Brasil e perdeu pro Bahia na Copa do Brasil. Aliás, o Santos e Fluminense haviam perdido os últimos jogos pro Bahia. E o Fluminense jogou bem contra o Bahia na Fonte Nova, mas perdeu o jogo no final. O Flamengo perdeu um ponto pro Grêmio aí, num jogo que ele tinha condição de ganhar também de goleada. Mas aquela não pega o goleiro defendendo bolas difíceis e perdendo oportunidade de gol. Mas o desfalque do Jorginho não fez falta nenhuma em relação ao volume de jogo e oportunidades criadas. Aquele jogo que você fica jogando muitas horas e não consegue fazer gols, perdendo ou o goleiro pegando ou desperdiçando oportunidades. Mostra ainda que é muito superior, mas não pode, para quem almeja o título, de perder pontos para time que está tão mal classificado como o Grêmio e que é fraco, um time fraco. Perdeu pontos irrecuperáveis. Foi isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, hoje o Mengão empatou. Pelo menos não perdeu. Podia ter ganho, podia ter feito aquela gordurinha aí para se afastar dos demais colocados aí do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que a gente não vai ganhar todo o jogo. Faz o possível para poder ganhar, mas não tem como ganhar todos os jogos. Coincidentemente ou não, mais um jogo em que o Everton Araújo entrou e a gente não ganhou. Não foi totalmente culpa dele, mas ele estava em campo, né? E é isso. Podia ter entrado com Vinha, pô, 1000 vezes melhor que o Beijinho. Beijinho não é ruim, mas, pô, o Vinho tá bem à frente do Beijinho. Beijinho, no caso, o Ayrton Lucas, né? E eu não sei por que o Felipe Luiz não bota ele pra jogar, pô. Não sei por que ele tem preferência pelo Ayrton Lucas. Mas é isso, rapaziada. Vamos confiar no trabalho do Felipe Luiz. A gente foi eliminado da Copa do Brasil.
Espero que dê bom aí no Brasileirão e também na Libertadores. Deixa no comentário aí a opinião de vocês a respeito do jogo de hoje. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!